Street Fighter, um dos jogos de luta que fez história no mundo dos videogames, e com certeza você já deve ter jogado alguns dos diversos games dessa franquia incrível. E curiosidade é o que não vai faltar para contar, e para não dizer que eu deixei passar algumas curiosidades, eu separei as mais interessantes para vocês. Bom, eu queria avisar que não vou falar muito do primeiro Street Fighter, porque afinal, ele foi o começo da história e não tem muitas coisas para contar, mas tem algumas coisas que estão relacionadas ao primeiro game. Então vamos começar pelo Street Fighter 2, considerado por muitos o melhor Street Fighter de toda a franquia. Então para começar, você sabe aquela faixa vermelha que o Ryu usa na cabeça? No primeiro game, ele usava uma faixa branca, e essa mudança foi explicada num dos games da série Street Fighter Alpha, em referência a um filme de animação do Street Fighter, quando Ken, em um dos finais de Ryu, dá ao amigo japonês a faixa vermelha que ele próprio usa para prender no seu cabelo. E sabe o Sagat? Ele não tinha sua famosa cicatriz no primeiro jogo, pois ela foi feita por Ryu, ao desferir um Shoryuken nele no final da luta do Street Fighter, quando o Sagat era o último chefe. Já o seu tapa-olho, ele tem desde o primeiro jogo. Foi devido a um golpe do pai de Dan, Go Hibiki, ou Go Hibiki, foda-se a pronúncia, que foi assassinado por Sagat. Bom, a próxima curiosidade eu sei que muita gente sabe, mas eu não posso deixar passar. Em 1991, quando foi lançado o Street Fighter 2 The World Warrior, a Capcom dos Estados Unidos decidiu trocar os nomes de 3 dos 4 chefes finais. Isto porque o boxeador Balrog, como é conhecido nos países dos ocidentes, é chamado de Mike Bison. A pronúncia certa é Mike Bison mesmo, e não Mike Bison, no Japão, em referência a Mike Tyson, o boxeador. A fim de evitar um possível processo vindo do empresário do lutador, eles preferiram trocar os nomes. Só o Sagat que não sofreu essa mudança, então ficou assim: o Mike Bison no ocidente virou o Vega no Japão, o Balrog no ocidente virou o Mike Bison no Japão, e o Vega no ocidente virou o Balrog no Japão. E uma das curiosidades mais polêmicas foi feita por uma revista americana chamada EGM, que publicou uma coluna sobre o possível personagem secreto em Street Fighter 2 The World Warrior. Seu nome era Shenlong, o suposto mestre de Ryu e Ken, que aparecia no último estádio do jogo para derrotar Vega, e posteriormente desafiar o player que conseguisse chegar ao final sem sofrer nenhum dano e sem perder nenhum round. Ou seja, quase impossível fazer isso. E fotos reforçavam a farsa, e rapidamente se espalhou pelo mundo. Após o ocorrido, em nota oficial, a mesma revista desmentiu o boato, alegando uma brincadeira comemorativa ao 1º de abril. E mais tarde a própria Capcom lançaria o Gouki, que é o Akuma que todo mundo conhece, em Super Street Fighter 2 Turbo, nos mesmos moldes do boato publicado pela revista americana. E é bom lembrar que o suposto nome do mestre de Ryu e Ken é Shenlong, é devido a um erro de tradução que houve em um dos jogos do Street Fighter, onde o Ryu falava que ia desfrutar o seu Shoryuken, mas a tradução acabou saindo Shenlong, então acabou surgindo esse boato que a revista fez e desmentiu, falando que era 1º de abril. Vai saber, né? E você já deve ter se perguntado quem era o loiro e o negro que apareciam lutando na abertura original de Street Fighter 2. Eles eram o Joey e Mike, respectivamente, ambos os oponentes dos Estados Unidos no primeiro Street Fighter. Essa abertura foi substituída em Super Street Fighter 2 com uma belíssima animação no qual Ryu preparava um Hadouken. Sabe o Dalsin? Vocês já pararam pra pensar o que diabos são aquelas 3 caveiras que ele usa como colar? Bom, as caveiras pertencem a um grupo de crianças que morreram por doença em sua vila. O Dalsin as veste como homenagem. Agora saindo um pouco de Street Fighter 2 e indo para algumas curiosidades gerais do Street Fighter. Vocês lembram do Dan, que é filho do Go Hibiki, que já citei no começo do vídeo? Então, ele apareceu pela primeira vez em Street Fighter Alpha Warrior's Dreams. E ele é uma piada do personagem principal do mais famoso clone do Street Fighter, o Art of Fighting, da SNK. O Ryo, Ryo mesmo e não Ryu, o Ryo, o protagonista de Art of Fighting, usava um kimono laranja e tinha golpes idênticos ao de Ryu. Além de ter um amigo rival treinado no mesmo estilo marcial que era um playboy, seguindo o exemplo de Ken.
chamado Robert. Além disso, o Art of Fighting apresentava muitos personagens com golpes e estilos bem similares aos personagens de Street Fighter 2. A piada em Dan estava no fato que ele só sabia provocar e sua magia, o Gadoken, mal conseguia chegar à metade da tela, e apenas um de cada 4 Shoryuken seus eram invencíveis como o Shoryuken original. O Gouki, ou como é conhecido aqui, o Akuma, apareceu como personagem secreto em X-Men, e ele ainda aparecia com seu sprite de Super Street Fighter 2 Turbo, e continuava sendo um personagem bem forte, como sempre. E a Sakura também apareceu como personagem secreta em outro jogo, chamado Rival Schools, o jogo de luta entre escolas da Capcom, também ligado ao universo de Street Fighter. A lutadora defendia sua própria escola. E aquela personagem Poison, que apareceu pela primeira vez no Street Fighter 3, mas sua origem é do Final Fight, e nossa, que personagem gostosa. Mas seria uma pena se ela fosse homem. A explicação para isso é simples e até demais. O personagem foi criado no intuito de fazer parte de uma gangue no Final Fight. E como essa gangue estava cheia de homens, eles decidiram criar uma personagem feminina. Mas algum animal pensou o seguinte: mas vão bater numa mulher e isso pode gerar algum processo no futuro. E como vamos resolver isso? Tranquilo, vamos dizer que ela é uma travesti. Tá, né? Muito fácil resolver um problema assim. E deve ter muito marmanjo por aí que sonhava com ela toda noite e... Tá, quer dizer ele ou ela, não sei, já confundi tudo. Bom, mas mesmo assim, e vem qualquer um da Capcom lá e muda isso. Mas essa notícia no Japão sempre foi deixada bem claro que ela era uma travesti. E nos Estados Unidos, no Final Fight, a Poison foi trocada por outro personagem. Mas a Poison apareceu em vários games do Street Fighter e aparece até hoje. No Street Fighter 3 havia uma ideia de usar um brasileiro lutador de capoeira chamado Marcelo Madureira, mas no final das contas a capoeirista foi a princesa africana Helena, e o brasileiro no jogo é o Sam, discípulo de Ken. E o Ouro parece não ter um braço, certo? Mas na verdade ele simplesmente não o usa, pois usar os 2 braços pode significar a morte acidental do seu oponente, devido aos poderes de sua técnica serem tão fortes. Bem galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, e se você sabe de mais alguma curiosidade interessante que não foi citada nesse vídeo, não deixe de comentar aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe aquele like para incentivar o meu trabalho, e também adicione os vídeos aos favoritos para ajudar bastante na divulgação. E se você gostou bastante, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Bem galera, para acompanhar o canal eu peço para vocês se inscreverem aqui em cima, e não esqueçam de me seguir no Twitter que é @fiaspogames, e curta a fanpage do canal no Facebook que é facebook.com/fiaspogames. É isso galera, deixem sugestões também de qual próximo você sabia eu devo fazer. É isso galera, valeu e até a próxima.